Pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, mais um vídeo novo pro canal, né? Já tava com saudade de gravar outro vídeo para vocês. Espero que vocês venham curtir, vocês venham comentar, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Quiser deixar alguma pergunta, quiser deixar alguma sugestão de algum tema que a gente venha abordar aqui no canal, tá? É de extrema importância ouvir vocês, e vocês têm liberdade para perguntar, para falar, enfim, fique à vontade para deixar os seus comentários aqui de fortalecimento, de crescimento, tá? E hoje a gente vai trazer um tema abençoado, bem importante, bem considerável, que é falar sobre nascer de novo. Eita, mas como assim nascer de novo? Quando nós falamos sobre esse tema nascer de novo, né? E a gente vai ver que o nascer de novo vai bem mais além do que a gente consegue em alguns momentos parar para raciocinar. Ok? E na palavra de Deus, que é a base do que nós vamos ler hoje, nós vamos dialogar hoje, eu e você que está me assistindo, tá? Já aproveita e curte esse vídeo, compartilha, abençoa para outros amigos, outras pessoas, manda esse link, tá bom? E quando nós falamos de nascer de novo, nós falamos de um homem, tá? Que era conhecedor da palavra de Deus. E a história desse homem está lá no Evangelho de João, mais precisamente no capítulo 3, a partir do versículo 1, que nós vamos falar sobre Nicodemos. Quem era Nicodemos? Você já ouviu falar? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui se você já tinha ouvido falar desse homem Nicodemos, se você já conhecia, qual foi a experiência que você teve com Deus sobre essa história, se você não conhecia. Compartilha aí o que foi que Deus falou contigo a respeito desse vídeo. Mas vamos ler aqui a história do Nicodemos e vamos meditar nessa palavra. A partir do versículo 1, Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu assim para Nicodemos, o príncipe dos judeus: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus para Nicodemos. E ele continua dizendo aqui: E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? E pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai lhe dar uma resposta que diz assim: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Saiba que não são palavras minhas, do Joselã. São palavras que estão aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. Mais precisamente falando e relatando a história de Nicodemos, ok? E a gente percebe que o próprio Jesus, ele orienta Nicodemos nesse encontro de Nicodemos com ele, o próprio Jesus, e eles têm esse diálogo. E ele começa a dialogar com Jesus e fazer algumas interrogações, fazer algumas perguntas para ele. E a gente observa que nos primeiros versículos que nós lemos aqui, Nicodemos ele tinha um grau de conhecimento. Ele era uma pessoa que tinha estudos, que tinha condições, que aprendeu bastante coisa sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor. Amém? E a gente vai ver que até esses versículos que nós lemos, esses 5 versículos, as respostas que Jesus deu para Nicodemos, ele não conseguiu decifrar, não conseguiu entender.
E ele vai e faz aquela pergunta: mas Jesus, como que pode? Como que pode um homem já sendo velho, ele retornar para o ventre da sua mãe? E Jesus ele vai ter que explicar de várias formas. E nesse último versículo que nós lemos, no versículo 5, ele diz que na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7 diz: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos, lá no versículo 9, é muito legal essa história, que ele diz assim, ó, medita comigo aí, ó. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Aí Jesus vai e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Muitas das vezes o que vai prevalecer na nossa vida não são as palavras que saem da nossa boca. Entenda isso no dia de hoje. Muitas das vezes não adianta nós falarmos muito. Muitas das vezes não adianta a gente procurar palavras bonitas, ter uma voz eloquente para tentar satisfazer seres humanos. Não. O que Jesus está ensinando aqui para Nicodemos, que o que vai mais prevalecer na vida de um ser humano aqui nessa terra é o seu testemunho. É a sua forma de viver, é a sua forma de andar. Mas fica aqui um lembrete, para que a gente jamais venha a esquecer, para que nem você e nem eu venha a esquecer. Nós não somos perfeitos. Nós não carregamos dentro de nós uma perfeição. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Nós somos seres humanos sujeitos a qualquer momento, a qualquer segundo, pecar, errar. Porque isso está na natureza do ser humano. E quando isso carregamos na natureza do ser humano, a primeira coisa, o primeiro nome que nos leva a lembrar, que vem na nossa mente, é que Adão e Eva, que foram ali as pessoas os primeiros seres humanos que, pisando na terra, vieram a pecar. Através de quê? Da desobediência de Deus. Você já conhece a história, está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Deus ele deu a ordenança, disse o que ele podia e o que ele não podia fazer, porque não era bom. E a gente sabe qual foi o resultado. E muitas das vezes nós estamos caminhando com Deus, assim como Deus fazia lá no Jardim do Éden. Ele descia todos os dias, no finalzinho do dia, e ele ia ter com Adão. Eles ficavam ali andando, conversando, passeando ali dentro do jardim. E Adão tinha aquela comunhão com Deus. Porém, não adianta nós só termos a comunhão com Deus. O que temos que levar em consideração, entenda isso, no nome de Jesus, é que todos os dias nós precisamos estar vigilantes. Não somos perfeitos, repito. Estamos sujeitos a errar a qualquer momento. Mas a gente só não pode se acostumar a viver no erro. Nós somos pecadores. Porém, nós não podemos se acomodar achando que somos pecadores e que nunca iremos chegar no céu. Mas entenda que quando nós se posicionamos para lutarmos, para deixarmos a vida que não agrada a Deus, e nós passamos a viver a vida que realmente vai glorificar o nome do Senhor, em alguns momentos nós vamos falhar. Porém, a gente não pode desistir. A gente não pode baixar a cabeça porque a gente errou.
E aí Adão, ele perdeu a oportunidade de continuar sendo visitado por Deus, né? Foi o que aconteceu. Tanto ele como a Eva foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos do jardim do Éden. E ali eles perderam a sua salvação. Eles perderam a sua comunhão com Deus. E eles tiveram a oportunidade de caminhar, continuar caminhando com Deus. Porém, eles deram brecha, e o pecado entrou, e ali eles perderam a comunhão com Deus. Mas entenda que nós estamos sujeitos a errar, porém também nós estamos sujeitos a pedir perdão a Deus, se arrepender e não mais cometer o mesmo erro, o mesmo pecado que no dia de hoje a gente cometeu, para que amanhã a gente não venha cometer o mesmo erro. Sabe o que é que acontece na maioria das vezes? Quando nós se deparamos com julgamentos. Vou lhe dar um nome aqui. Judas. Quem não conhece Judas na Bíblia? Se eu lhe perguntar, coloca aqui no comentário. Coloca aqui, você conhece Judas? Você vai dizer o quê? Deixa aqui no comentário para depois a gente ler. Mas Judas foi, né? Já adiantando, Judas foi uma pessoa que por aquelas míseras moedas trocou as moedas por Jesus. Não foi assim? Ele abriu mão de estar com Jesus para receber aquelas moedas. E muitas das vezes, nós com esse dedo aqui, ó, apontamos, né? Apontamos o erro do nosso próximo. Se vendemos, às vezes não por 30 moedas, mas às vezes, nós seres humanos, se vendemos por muito menos. Mas mesmo assim, nós preferimos dar o exemplo de Judas. E por que não, na maioria das vezes, dar o exemplo de nós que erramos também? Que na maioria das vezes, nós se vendemos por muito menos do que 30 moedas, meu irmão. Reflita, você que está me assistindo. Reflita nessa mensagem. Muitas das vezes, nós trocamos Jesus não por 30 moedas. Às vezes o ser humano ele troca Jesus pelo momento de sedução, pela droga, pelo álcool, pela prostituição. Às vezes por uma mentirazinha. Não é só uma mentirazinha. Sabe? Nós precisamos parar para refletir, para pensar e entender que nós precisamos nascer de novo. Olha o que Jesus disse lá no começo para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Não adianta nós só termos conhecimento da palavra e saber a palavra de Gênesis e Apocalipse. Isso é importante? Sim, com certeza. João 8,32 vai dizer o quê? Que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitas das vezes, nós damos o exemplo de Judas, que vendeu Jesus. E às vezes, nós estamos vendendo a presença de Deus na nossa vida por migalhas, por bobagens, por momentos de prazer. Seja ele qual for. E aí, nós continuamos julgando Judas. Outro nome, Pedro. Quem não se lembra de Pedro, né? Você se lembra de Pedro? Interessante que quando nós falamos de Pedro, o que é que vem à nossa memória? Que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus tinha anunciado que antes que o galo cantasse, ele iria negar Jesus 3 vezes. Ah, mas isso é exemplo para nós? Sim que é um exemplo para nós. Por quê? Porque diariamente nós não negamos Jesus 3 vezes. Tem dia que nós negamos Jesus mais de 3 vezes e não observamos. Essa é a verdade.
Nós negamos Jesus muitas das vezes e nem observamos. Você já parou para pensar sobre isso? Nós negamos Jesus e nem observamos isso. E até mesmo a gente nega sabendo. Ah, mas depois eu vou pedir perdão. Ah, mas depois. Saiba, grava isso no seu coração, que a volta de Jesus está próxima. Não cabe ao Filho do Homem saber o tempo que Jesus vai voltar para vir buscar a igreja do Senhor. Só quem sabe é Deus, o próprio Senhor, o Altíssimo, o Deus Altíssimo. Então, meus amados, que nós possamos parar para refletir se o que Judas fez, o que o próprio Pedro fez em negar Jesus, será que nós não estamos dando desculpas demais e apontar o erro dos outros e passarmos a aceitar que nós somos pecadores e que precisamos se arrepender todos os dias dos nossos pecados, que nós precisamos deixar de negar Jesus, que nós precisamos deixar de vender a presença do Senhor na nossa vida para estar se satisfazendo com outras coisas desse mundo? A palavra do Senhor vai dizer que o mundo jaz do maligno. E o que o inimigo das nossas almas ele deseja é a nossa alma. Sabe outro nome que a gente pode citar aqui nesse vídeo? Tomé. O que foi que Tomé disse que quando ele recebeu a notícia de que Jesus tinha ressuscitado? O que foi que ele disse? Eu só acredito vendo. Ou eu só acredito se eu tocar em Jesus. Né? Só acredito se eu tocar, se eu apalpar, se eu pegar. Será que é ele mesmo? Daí a gente vai ver que diante dos evangelhos, que quando Jesus ele aparece ali para os discípulos dentro daquela casa, Jesus chega perto de Tomé e disse: tudo bem, Tomé? Olha eu aqui, Tomé. Toca-me. Tira as tuas dúvidas. Não é assim que a palavra do Senhor diz? E aí o que foi que aconteceu? Nos dias de hoje, mês de fevereiro, ano de 2025. Aí eu pergunto para todos nós refletirmos, deixar essa perguntinha no ar. Será que nós ainda não carregamos dúvidas sobre a presença do Senhor? Sendo que nós já tivemos experiência com Deus. Saiba que esse vídeo não é para julgar ninguém. O que dirá de nós sermos julgadores se só cabe a um o julgamento? E esse é o Deus Todo-Poderoso que vai nos julgar. Mas pare para refletir dentro dessa reflexão, dentro desses nomes que nós citamos nesse vídeo: Judas, Pedro, Tomé, o próprio Adão, a própria Eva. O que nós temos feito da nossa vida? Jesus ele veio para todos. Jesus ele veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. E a salvação chegou até nós no ano de 2025. Jesus está esperando nós nascermos de novo. Mas o que é, Joselã, o que é esse nascer de novo? É nós se arrependermos do nosso pecado de verdade. Sermos verdadeiramente arrependidos diante do Senhor. Procurarmos mudar de vida de uma forma que nós venhamos viver a vida que Deus preparou para cada ser humano aqui nessa terra. A salvação, ela é para todos. Ela não é para alguns. O plano de salvação, o que Jesus passou aqui nessa terra, ele passou por todos os seres humanos. Em momento algum, ele disse para quem é que ele ia descer do seu trono, iria vir aqui na terra e iria sofrer.
era por pessoas A ou B. Não. Ele veio por todos. E Jesus, hoje, ele bate a porta do teu coração. Diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo, e eu me alegrarei contigo. Então, reflita. Reflita se nós não precisamos nascer de novo no dia de hoje. Todos os dias nós precisamos nascer de novo. Todo dia nós precisamos ser purificados de todo mal, de todo pecado, de todo pensamento ruim, de toda atitude ruim que nós tomamos no dia de hoje. Nós precisamos parar para refletir. Quais são os caminhos que nós estamos tomando na nossa vida? Esses passos que nós estamos dando todos os dias, eles estão nos levando para onde? Não sou eu que vou responder. Responda para você mesmo. Então que nesse vídeo de hoje você possa parar para refletir junto com o Senhor. E vou te lembrar novamente, é um vídeo de uma reflexão baseado no que a palavra do Senhor fala. Um homem que tinha um grande conhecimento da palavra, mas que não entendia o que era nascer de novo. E aqui nós vemos o exemplo de que Pedro negou Jesus, negou. Mas porém, depois ele se converteu de verdade. E a Bíblia vai relatar que na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000, mais de 4.000 pessoas se converteram ao Senhor. Paulo, ele vivia perseguindo os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, com o próprio Senhor, com o próprio Deus, ele se converteu de verdadeiramente. Deixou de perseguir os cristãos e passou a ser perseguido. Então, meus amados, eu deixo essa pergunta no ar. Como que está a sua vida hoje? De que forma você tem vivido essa vida aqui nessa terra? Porque a própria palavra vai dizer que nós estamos aqui para colher o fruto dessa terra, mas para colher o melhor dessa terra. Não é qualquer coisa. Às vezes nós achamos que estamos vivendo uma vida muito boa, só que Jesus, o próprio Senhor Deus, ele tem uma vida bem melhor. Cabe a nós decidirmos se queremos entregar nossa vida para ele ou não. Deixa teu nome aqui para nós estarmos orando por você. Se você tem algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar olhando os comentários, vou estar respondendo, vou estar, no nome de Jesus, intercedendo pela sua vida. E te agradeço por você ter ficado até o final. E que Deus venha te abençoar com as ricas bênçãos do céu sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa, debaixo da presença de Deus, com a infinita misericórdia do Senhor, ser abençoado. E que através da convicção do Espírito Santo de Deus na tua vida, ao assistir esse vídeo, você venha nascer de novo e reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu trabalho. E até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Eita glória!